Você está na TV São Carlos. O programa que você irá assistir é uma produção independente e as responsabilidades são de seus realizadores. Você conhece suas emoções? Sabe lidar com este turbilhão de sentimentos que existe dentro de você? Neste nosso programa, Emoções com Malu Adib, nós vamos falar sobre emoções, vamos compartilhar histórias emocionantes, vamos conhecer as emoções e aprender a lidar com estes sentimentos. Somos emoção o tempo todo, mas muitas vezes nós não sabemos lidar com essas emoções. Por que eu amo tanto e amo desse jeito? Por que eu sinto ciúmes? Por que eu tenho tanta raiva de algo ou de alguma situação? Emoções são importantes e significativas, todas elas. Mas nós precisamos conhecer, saber como o nosso corpo reage, o que elas significam e como eu posso lidar com essas emoções, para que eu possa ter uma vida mais saudável, internamente mais saudável. Eu quero convidar você e toda a sua família a participar conosco no programa Emoções com Malu Adib. Compartilhar suas histórias. Vamos nos envolver com estes sentimentos. Quero convidar você a compartilhar as suas histórias de emoção nas nossas redes sociais. Nosso Facebook, Emoções com Malu Adib, o nosso canal no YouTube, Emoções com Malu Adib, e o nosso Insta, Emoções com Malu. Vai ser um prazer ouvir as suas histórias, os seus questionamentos. Vamos conversar sobre, vamos compartilhar, vamos aprender a lidar com as nossas emoções. Quero mandar um beijo grande para minha querida cabeleireira Amanda e a minha maquiadora Jéssica, do Estúdio Belas, que me arrumaram hoje para que eu estivesse aqui com vocês. Um beijo, queridas! Existe uma parábola muito interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês. É a parábola do pote rachado. Existia uma velha senhora que todos os dias carregava 2 potes no ombro. Um pote era perfeito, o outro tinha rachaduras. Mas todo dia ela fazia o mesmo trajeto. Ela ia até a mina buscar água e trazia para sua casa. Durante 2 anos foram o mesmo percurso. Ao final dos 2 anos, o pote rachado se sentiu muito envergonhado, porque ele só conseguia a metade daquilo que ele servia a esta senhora. Porque o pote sempre chegava com a água pela metade. E muito envergonhado, ele chegou para sua senhora e disse: eu estou muito envergonhado, porque todos os dias eu só consigo servi-la pela metade, enquanto o outro pote, todo perfeito, chega sempre cheio em sua casa.
A velha senhora, com muita sabedoria, disse ao pote: você reparou no caminho em que percorremos todos os dias que ao seu lado, onde caem as gotas de água todos os dias, há flores, muitas flores, e são essas flores que eu trago para minha casa todos os dias e enfeito a mesa do meu jantar. Se você não tivesse rachaduras, eu não teria flores. Essa parábola nos mostra algo muito interessante, que todos nós temos rachaduras. Uns têm muitas rachaduras, outros poucas, mas todos nós temos rachaduras. Mas esses nossos defeitos, muitas vezes, são frutíferos, trazem resultados bons. É importante que a gente saiba olhar o defeito do outro e achar naquilo algo bom. Assim como o pote que tinha rachaduras, mas que foi por causa dessas rachaduras que floriu tanto, deu tantas flores que encantaram a sua dona, que nós também muitas vezes temos defeitos, mas estes defeitos podem ser algo benéfico para a nossa vida, para a vida do outro. É importante que a gente saiba olhar que, embora tenhamos defeitos, todos nós temos inúmeras qualidades. Que a gente possa refletir sobre isso hoje. Um beijo grande para você, Leide, que caprichou nas minhas unhas de hoje. Leide Unhas, querida, um beijo. Saber lidar com as emoções e com os nossos sentimentos é algo muito importante, porque nos torna mais felizes. Existe uma frase bastante interessante de Mahatma Gandhi, que diz: quando a alma está feliz, a prosperidade cresce, a saúde melhora, as amizades aumentam, enfim, o mundo fica de bem com você. O mundo exterior reflete o universo interior. Por isso é muito importante que a gente conheça o que estamos sentindo, o que queremos, o que desejamos para a nossa vida, para os nossos sentimentos. É muito importante sabermos lidar com nossas emoções. Por isso eu convido você a compartilhar as suas histórias, para que a gente possa, a cada dia, nos tornarmos melhores. Quem nunca sentiu borboletas no estômago? E aquela sensação de nó na garganta? Todos nós já sentimos esse tipo de emoção. Mas o que são emoções? Como definir emoções? Sabe que Aristóteles já havia definido 14 tipos de emoções? Hoje, temos mais de 90 definições diferentes. Mas um estudo na Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos, definiu 27 tipos de emoções: admiração, adoração, alívio, anseio, ansiedade, apreciação estética, arrebatamento, calma, confusão, desejo sexual, dor empática, espanto, estranhamento, excitação, horror, inveja, interesse, júbilo, medo, nojo, nostalgia, raiva, romance, satisfação, surpresa, tédio e tristeza. São muitas emoções. E essas emoções nós vamos falar uma por uma. Vamos entender,
vamos aprender a lidar com elas, vamos ouvir histórias de emoções. Por isso eu quero te convidar a participar conosco nas nossas redes sociais, a estar conosco assistindo o nosso programa. Hoje eu estou extremamente feliz porque eu recebo aqui no meu programa inaugural o professor João Roberto de Araújo, um querido a quem eu tenho imensa gratidão e admiração, porque foi quem me inspirou nas questões emocionais. O professor João Roberto de Araújo é fundador da Inteligência Relacional, organização pioneira no Brasil em pesquisa, criação de material pedagógico e formação de educadores para educação emocional e social. Mestre em Psicologia Social pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, a USP. Professor visitante da Universidade da Califórnia, no Centro de Mudanças Educacionais. Autor de diversos livros, idealizador da metodologia Liga pela Paz para Educação Emocional e Social, qualificada pelo Ministério da Educação. Estudioso da cultura grega antiga, palestrante no exterior e no Brasil, residindo na França há alguns anos, sensibilizou e implantou a educação emocional em diversas escolas francesas. E um amigo pessoal a quem eu tenho imensa gratidão, admiração e alegria em recebê-lo. Malu, estou muito feliz de estar aqui, de acolher o seu convite e te parabenizar, porque o sucesso de um programa está baseado na relevância que ele tem nos conteúdos que ele apresenta. Eu estou muito seguro que os seus telespectadores vão sentir a relevância que existe no tema das emoções para a vida pessoal, para a vida familiar. Então, parabéns pela feliz iniciativa. Obrigada. Estamos juntos aí nessa sensibilização, né, das questões emocionais. E eu gostaria de ouvi-lo sobre isso, sobre essa sensibilização, dessa importância, né, de sensibilizar para... Malu, eu penso, né? Não é que eu pense, mas todos nós sabemos que existem momentos de alegria, momentos de prazer, mas existe na condição humana muita dor, muito sofrimento também. E quando nós olhamos a nossa história, quando nós olhamos para o passado, nós verificamos que esses queridos antepassados que permitiram que nós chegássemos até aqui sofreram demais. Algumas dores que eu gostaria de destacar, pelo menos 3, que são dores pungentes que a gente às vezes não imagina o tanto que foi difícil para aqueles que nos antecederam. A fome. Nos últimos séculos, na história da humanidade, houve muito sofrimento pela fome. No Egito, na Antiguidade no Egito, na Índia medieval, na Idade Média, mais recentemente na França do século XVII, século XVI, em 1692 a 94, morreram 2 milhões de franceses na França, literalmente por falta de alimentos, não é? Então, nós já sofremos muito pela fome. E hoje, com a revolução científica, com o avanço da tecnologia, com defensivos agrícolas, com formas inventadas, muito inteligentes para a produção de alimentos, nós hoje não temos mais a fome como um sofrimento, como uma dor que nós tínhamos no passado. Pelo contrário, numa pesquisa da Organização Mundial da Saúde de 2010, nós tivemos 1 milhão de pessoas no planeta todo que morreram por subnutrição e por fome. E 3 milhões em 2010
morreram por obesidade. E com todos os efeitos colaterais da obesidade. Ou seja, estamos morrendo mais por comer demais do que por falta de alimento. Existe, sem dúvida, bolsões de fome no mundo ainda, em guerras, que a gente chama de mais de fome política, por causa dos desentendimentos e das guerras. Em 2014, nós tivemos 850 mil pessoas no planeta que estavam numa condição de subnutrição. E mais de 2 bilhões de pessoas num quadro de obesidade. Olha. De forma que é importante que o nosso telespectador compreenda essa realidade, porque tudo vai mudando e as dores da humanidade estão mudando. Outro flagelo impressionante na história da humanidade foram as pestes. Nós já ouvimos falar da peste negra, que dizimou milhões e milhões, da varíola. As pessoas ficavam desesperadas, não tinham o que fazer, não é? A gripe espanhola, milhões e milhões de pessoas. Hoje também as estruturas médicas, as vacinas, já nos deixam com uma certa tranquilidade. É preciso estar atento, mas nós temos resposta. As guerras fizeram muito sofrimento na humanidade. E hoje nós temos muito menos gente morrendo com guerra do que antes, embora nos assuste que ainda tenha guerra. Mas quando nós olhamos para a história da humanidade, 1/3 da humanidade morria na guerra. No século XX, com 2 grandes guerras, nós tivemos 5% da população que morreu em guerra. Ainda é muito, mas muito menos que antes. Então, a ciência, a tecnologia, nós estamos vivendo muito melhor com o bem-estar material, aquele bem-estar físico. O corpo está sendo mais atendido com a medicina. Os trabalhos domésticos com eletrodomésticos, as mulheres sabem tão bem disso e os homens também, como a tecnologia e a ciência nos ajudou. No entanto, eu estou contando essa história para falar das dores do passado, para nós olharmos hoje quais são as dores do presente. Então eu quero trazer para o nosso telespectador uma informação muito importante. Em 2014, um levantamento feito no mundo todo pela Organização Mundial de Saúde, com base científica, é uma pesquisa muito séria, mostrou que nós tivemos 620 mil mortes violentas no mundo todo. 500 mil foi a violência da criminalidade. Como a gente vê na televisão toda hora, é bala perdida, é homicídio e etc. 120 mil foram nas guerras, para completar os 620 mil mortes violentas. Mas, Malu, no mesmo ano, em 2014, nós tivemos 850 mil suicídios. Foi a primeira vez na história que o número de suicídios ultrapassou o número de homicídios. Nós estamos com toda a tecnologia, com todo o avanço do bem-estar material, alguma coisa não vai bem com a nossa subjetividade. Então nós estamos nos matando muito. Os níveis de depressão nós temos hoje. Eu estou citando números para mostrar que isto não é uma imaginação, são dados. Nós temos hoje mais de 300 milhões de pessoas no mundo com diagnóstico de depressão. 300 milhões? Milhões de pessoas. Mais de 260 milhões de pessoas no mundo têm um diagnóstico claro de ansiedade. Então, esta é uma realidade, e aqui no nosso querido Brasil, que a gente ama tanto, com todo esse sol, com toda
esse litoral de praias maravilhosas, com todo esse samba, lá no Nordeste, com todo o maracatu, com toda essa festa, com todo... Nós somos, Malu, eu queria dizer isso para o nosso telespectador, nós somos o número 1 no mundo em taxa de ansiedade. Olha só. Então, olha que interessante, por fora saltitância, por fora uma aparência de bem-estar, talvez uma roupa melhor, uma roupa de grife, um carro melhor, uma casa com utensílios domésticos melhores, mas alguma coisa não vai mal naquilo que nós chamamos de bem-estar subjetivo. Nós temos um grande desafio, né? Hoje nós vemos, especialmente na juventude, uma incidência imensa de pensamentos suicidas, nós temos taxas altas de irritabilidade, de pessoas que dormem demais porque estão depressivas ou dormem de menos porque perdem o sono. Nós temos uma realidade, e não é só no Brasil, é no mundo todo. Existem pesquisas muito sérias nos Estados Unidos mostrando que filhos de famílias de classe mais alta economicamente, da chamada alta classe média, também estão vivendo os mesmos problemas. Não é um problema só da pobreza material. As nossas dores do passado, por isso é que eu perdi um pouquinho de tempo para dizer, a fome, as guerras, as pestes, esses tsunamis epidêmicos, foram as dores do passado. Sim. As dores do presente, elas estão internas dentro de nós, por isto é que a educação emocional tem um papel fundamental, porque na pauta do futuro da humanidade, os objetivos mudam, não é? Sim. Antigamente tinha que descobrir vacinas para as pestes, hoje continua, mas é menos. Hoje nós precisamos descobrir vacinas para a depressão, vacinas para a ansiedade, sim, vacinas para essa quantidade imensa de mal-estar subjetivo que é a grande dor que nós estamos vivendo. Professor, diante de todos esses dados, né, significativos, esses números assustadores, assusta muito porque nós temos jovens hoje, né, muito novos, com 12, 13 anos, que falam sobre o suicídio com muita facilidade, né? Falam sobre a questão de tirar a sua vida com muita facilidade. Então a gente vê que realmente há a necessidade de crianças, jovens, adultos conhecer as suas emoções, entender como agir com isso, como lidar com isso, para que eu possa conduzir a minha vida sem tantas dores, as dores que estão aqui, que existem, né, que nos cercam a todo momento. O que o professor nos diz sobre isso? Então, eu estava no nosso primeiro bloco ressaltando que há uma dinâmica no mundo de impermanência, não é? Tudo está mudando o tempo todo. As dores que nós tínhamos no passado estão modificando e novas dores estão chegando. Então nós precisamos encontrar respostas para isso. Eu às vezes brinco até com o sentido de elucidar com as plateias, com o pessoal que me escuta, que eu pergunto assim: quantas vezes alguém aqui já foi assaltado alguma vez na sua história de vida? Normalmente uma minoria nos auditórios levantam a mão, eu já fui. Aí eu pergunto: quantas vezes? Às vezes uma vez, duas vezes, eu acolho a dor e o sofrimento de ter sido assaltado, porque é traumático, é difícil. Mas aí eu coloco uma pergunta, como eu coloco agora para todos os nossos telespectadores. É possível que um telespectador nosso tenha sido assaltado. Mas a pergunta seguinte é:
Quem já foi durante a vida assaltado pela raiva? Não é uma ou duas ou três, não é uma minoria. Todos nós. Quem já foi assaltado pelo ciúme? Quem já foi assaltado pela ansiedade? Pela angústia. Por todas estas emoções. Então, esse jogo é interessante para verificar que o inimigo, o grande desafio que nós temos, não está tão para fora, ele está dentro de nós. São emoções que nós temos e que nós não sabemos lidar com elas. Elas dormem conosco, nós tomamos café com elas, almoçamos, tomamos banho com elas. Elas habitam a nossa mente. E historicamente, Malu, as emoções e a nossa subjetividade foi negligenciada. As gerações passadas se preocuparam muito que os nossos filhos tivessem nota boa na escola, que passassem no vestibular, que se formassem numa profissão, que ganhasse dinheiro, que tivesse status, e tudo isso é importante. Mas não é só isto. Para dentro da pessoa. Isso. Houve uma negligência, uma lacuna com o nosso bem-estar subjetivo. Por causa dessa lacuna é que nós estamos pagando o preço hoje. Por isso nós precisamos trazer o tema das emoções para a educação. Sim. Na literatura, no teatro, na arte, as emoções sempre estiveram muito presentes, mas na ciência é recente. A partir da segunda metade do século passado, que a ciência, os pesquisadores se debruçaram para entender o que é cérebro, o que é mente, e aí nós começamos a ter abordagens científicas e não de palpites, mas abordagens científicas sobre essa questão tão importante. E nesse contexto, na década de 80, em 85, um psicólogo muito importante chamado Gardner, ele nos mostrou uma coisa tão óbvia, que as inteligências são múltiplas. Quando ele veio dizer, olha, é muito importante a inteligência lógica, linguística, matemática, mas existem outras inteligências que são muito importantes, não é? E aí ele desenvolveu umas reflexões sobre a inteligência intrapessoal, aquela inteligência do autoconhecimento, que a gente precisa se conhecer, a inteligência interrelacional. E aí, para mim, isto foi um marco que começamos a ficar, nossa, inteligência, outras inteligências, isso teve um impacto nos educadores. No início da década de 90, pela primeira vez, nós consolidamos bem o conceito de inteligência emocional. Em 95, o Goleman publicou um livro que muitos leram, porque foi um best-seller no mundo todo, que é o próprio nome, Inteligência Emocional. E quando nós chegamos no final da década de 90, entrando nesse século novo, nós já existia já uma elite de pesquisadores, de educadores, de cientistas, de intelectuais, que tinham clareza da importância de desenvolver nas pessoas a inteligência emocional. Porque já tínhamos clareza que quando você tem inteligência emocional, você consegue ter mais bem-estar, e com mais bem-estar você é mais feliz, você aprende mais fácil, você tem mais sucesso socioprofissional e decorre da inteligência emocional uma série de vantagens. Se relaciona melhor com o outro, Convívio em sociedade se torna melhor. Se relaciona melhor com você mesmo, consigo mesmo e tudo mais. Neste momento, houve um encontro muito feliz entre muitas pesquisas da neurociência, na área da psicologia e mesmo da sociologia. Houve um feliz encontro com a pedagogia. Sim. E foi nesse momento que tem, no máximo, 20 anos, portanto, é uma área muito nova do conhecimento, que é uma área nova que nós chamamos de educação emocional e social, que
é para trabalhar com as emoções, comigo mesmo, a emoção que eu sinto e toda essa realidade emocional que cerca ou que cercam as relações entre as pessoas. Essa é uma disciplina, é um conteúdo novo que ainda vem recebendo muito aporte de pesquisas e que nós, aqui no Brasil, fomos pioneiros em criar material pedagógico, criar metodologias, propostas para que esses conteúdos fossem oferecidos para as crianças desde cedo, desde o infantil, as crianças do ensino fundamental nas escolas, crianças de 6, 7, 8 anos, já começando a entender o que é emoção, o papel da emoção. É muito importante para nós saber que toda emoção é um bem para nós. Sim. Nós às vezes falamos, nossa, a raiva não deveria existir, ou o ciúme. Não, todas as emoções são um instrumento do nosso desenvolvimento. A questão não é emoção boa ou ruim, positivo ou negativo. A questão é comportamento destrutivo e comportamento construtivo. Eu posso sentir raiva e matar uma pessoa. Inclusive, muito da violência que nós temos na sociedade vem deste analfabetismo emocional. Sim. Que não me permite, não me dá competências para lidar com a raiva que todos nós sentimos. Mas eu posso canalizar a raiva de forma construtiva. Sim. O Gandhi, que foi um grande pacifista, ele dizia que a raiva que ele sentia do Império Britânico, que ele lutou tanto para libertar a Índia, com essa raiva ele construiu toda a teoria da não violência e libertou a Índia da Inglaterra. De forma, a mesma coisa, eu estou diante de uma mulher tão bonita, então eu vou falar às mulheres. Às vezes a gente fala, não, mas não é bom sentir ciúme. Não, é desconfortável sentir ciúme, mas o ciúme pode te levar a um comportamento destrutivo, quando você mata uma pessoa. Sim. Tem tanta gente que mata por ciúme. Mas o ciúme pode te levar para o salto, pode te levar a passar um batom e dizer, eu não vou perder, eu vou me melhorar, eu vou vencer. É quando o ciúme promove algo construtivo. Mas para isso, Malu, é preciso ser alfabetizado emocionalmente. E esse é o objeto da educação emocional. Sim. Porque todas as emoções são realmente importantes, né? Existem, são importantes, sentimos, mas a forma como eu lido e eu me comporto com essas emoções é que vai nos direcionar para o bem ou não. Exatamente. Né? Exatamente. Professor, eu gosto muito de uma frase onde o senhor diz que a educação precisa de um alicerce e que o alicerce da educação são as emoções. O senhor é idealizador da metodologia da Liga pela Paz, para a educação emocional. Quais pontos desses conteúdos da Liga pela Paz que o senhor acha importante destacar? Porque o nome já é bastante atrativo, né? Liga pela Paz. Então, nós fazemos essa relação da emoção, a emoção bem trabalhada, lidar bem com essa emoção, há uma conexão direta com a busca pela paz. Quando falamos em educação emocional, falamos em educação pela paz. Então eu gostaria que o professor destacasse alguns desses conteúdos importantes e nos falasse também desta relação da educação emocional com a paz, porque a paz também é algo a ser aprendido, né? Sem dúvida. São vários pontos. A Unesco, que é um órgão muito importante ligado à educação, que tem uma ação no mundo todo, fez uma pesquisa alguns anos atrás que revelou muito a importância das emoções, porque os pais sabem que os pais estão sempre perguntando para os filhos, pedindo o boletim para ver a nota, mas o mundo também,
algumas lideranças, o prefeito da cidade quer saber os índices de aprendizagem das escolas. O governador quer saber os índices de aprendizagem das cidades. Existe até uma pressão sobre e uma isso, pressão. né? Se compara escolas, se comparam cidades, se comparam países. Então isso sensibilizou a Unesco para fazer uma pesquisa em vários países do mundo para verificar o que mais favorece a melhoria dos índices de aprendizagem. Ou seja, o que faz com que o aluno aprenda mais fácil matemática, linguagem, os conteúdos que são oferecidos. E essa pesquisa foi feita com uma base científica muito séria, inclusive ela foi dirigida por um chileno que se chama Juan Casasus, e nessa pesquisa muitas variáveis foram consideradas. Por exemplo, o prédio da escola. Se as salas são grandes, como é o pátio, como é a arquitetura do prédio, o conforto físico do prédio. E para isto foi atribuída uma nota, sempre num processo de comparação. O nível social, econômico dos pais, quanto influencia na aprendizagem dos filhos na escola? A capacidade dos professores avaliada pela formação continuada, pós-graduação, mestrado e etc. Então, muitas coisas foram pesquisadas. Variáveis que são questionadas. São questionadas e momento, todas né? têm uma importância. Sim, com certeza. Não é? Sim. Se você estiver numa salinha apertada com muito calor, isso vai atrapalhar a aprendizagem. Sim. Se você tiver pais que não têm o menor interesse por você, filho, isso vai... Mas todas elas foram consideradas. E a variável mais importante, que sozinha é mais do que todas as outras, é o clima emocional da escola. O clima emocional da escola, o nosso ouvinte, se quiser aprofundar nisso, tem um livro que você pode buscar na livraria aqui em São Carlos, que se chama A Escola e a Desigualdade, do Juan Casasus. E lá você vai ver o resultado dessa pesquisa. Esse é um livro patrocinado pela Unesco, então é muito sério. E você vai ver que o clima emocional da escola, ou seja, o vínculo que o educador estabelece, o vínculo subjetivo que o educador, que o professor estabelece com os alunos, e o vínculo que os alunos estabelecem entre eles e também com os funcionários, no ambiente escolar, tudo, né? O que mais melhora a aprendizagem. Então, as emoções estão no centro dos processos de aprendizagem. E o telespectador que está nos assistindo sabe muito bem, se você não estiver bem emocionalmente, você aprende com dificuldade. Sim. Ou até não aprende, mesmo a gente sendo adulto. Imagina as crianças. Então as emoções... Porque tem dia que nós não estamos bem. Não estamos bem. Tem dia que nós não acordamos bem, tem dia que eu estou triste, tem dia que eu estou angustiada. E assim também as crianças trazem suas emoções para a escola. E né? por isso que as emoções devem entrar nas Exatamente. escolas. Exatamente. E nós temos uma história que as emoções vêm sendo barradas no portão da escola. Agora é que nós estamos despertando para a importância de falar sobre emoções com os alunos, as famílias falarem sobre emoções, porque tem pais muito responsáveis, até amorosos, que pedem a tabuada, que vê se o caderno vê a letrinha, mas não conversa sobre emoções, às vezes até porque nem saberia conversar. Nem lidar com isto, não é? Então, reprime os temas das emoções. No passado era comum uma criança dizer que estava com raiva e o pai falar: eu resolvo a sua raiva com o chicote que está atrás da porta. Quer dizer, uma negação das emoções, quando elas precisam ser acolhidas e educar para uma resolução, para que haja consciência das emoções, para que haja uma regulagem das emoções para colocar, porque o nosso comportamento é presidido pelas nossas emoções. E se eu preciso falar delas para melhorar aquilo que eu faço no mundo. Então, isto... O que eu tenho observado também, professor, só para completar,
é que a facilidade do uso do celular, né, entre as crianças, os jovenzinhos, também está tolhindo um pouco isso em partes para esse contato, né? Sem dúvida, sem dúvida. O visual, ouvir, tocar o filho e falar. Nós muitas vezes observamos famílias em restaurantes ou em qualquer passeio juntos, onde eles não se falam, não se olham, não se tocam, o que é importante, mas se falam pelo celular. Às vezes na própria casa, um filho está no quarto, a mãe está na sala assistindo uma televisão e ele fala alguma coisa com a mãe, manda algum recado por uma mensagem de WhatsApp. Então, isso eu tenho observado muito também e muitas pessoas têm comentado comigo a respeito disso também, né? Como lidar com isso também. Embora muitos jovens também tenham conseguido expressar suas emoções através do celular. É possível. Mostram que estão tristes com o emoji do chorinho, né? Ou do coração, apaixonados, quer dizer, mas não falam. Estão conseguindo transmitir dessa forma, pelo uso do celular. Isso também nos preocupa um pouco, né? Significa que nós não podemos negar a importância que a tecnologia tem para a nossa vida. Ela é muito importante. Mas ela deve estar para os nossos interesses. Ela não pode nos submeter. Sim, tem que estar atrelado. Nós não podemos ficar como zumbis perdidos nessa tecnologia. Nós precisamos, Malu, isso eu queria dizer para você, mas não é para assustar as pessoas. A tecnologia está avançando tanto, mas tanto com os robôs, com a inteligência artificial, com os algoritmos, que hoje os algoritmos, ou seja, vamos falar simbolicamente, a máquina está nos conhecendo mais do que nós mesmos. Hoje uma Amazon, essas grandes organizações, elas estão conhecendo mais os nossos desejos, as nossas emoções do que nós mesmos. É urgentíssimo que nós possamos nos voltar para nos conhecer. Sim. Nunca foi tão importante na história da humanidade. E o Yuval, que é um grande escritor israelita, ele tem essa reflexão. Nunca foi tão importante o conselho mais antigo da humanidade, que é o conheça-te a ti mesmo. E isto é objeto da quietude, da atenção, do olhar para dentro, dos processos meditativos, porque se eu não me conhecer, a máquina vai me conhecer e eu vou pedir para a máquina, eu vou perguntar para a máquina uma coisa terrível de se fazer. Eu vou perguntar para a máquina quem sou eu. Eu vou perguntar para a máquina o que eu quero para mim. O que eu estou sentindo neste momento. O que é fundamental é que nós temos que usar a tecnologia, mas temos que fazer um esforço profundo de autoconhecimento, que é um conteúdo importantíssimo da educação emocional. Precisamos olhar para nós mesmos, né? Ou então desistir de ter algum controle sobre o nosso futuro. E é muito importante isso, preocupante. Por isso temos aí a Liga pela Paz, né, que nos ajuda a ter este olhar, né? Essa introdução na educação é muito importante, né? É muito importante que a gente tenha este cuidado, né? O ser humano precisa hoje disso, né? Estamos sedentos, né, de conhecer nossas emoções, de sabermos lidar com as nossas emoções. Professor, um prazer. Prazer é meu. Sempre imenso. Prazer importante. Estar com você, ouvi-lo e aprender a todo momento. Nós estamos sempre aprendendo, Malu. Sim, é muito, muito importante. Eu agradeço. Muito obrigado pelo seu convite e desejo todo o êxito nesse programa, com esse tema maravilhoso, e que por meio dele você possa reduzir um pouco a dor de tantas pessoas, criando condições para que elas procurem mais informação sobre a educação emocional.
Parabéns. É um prazer. E quero tê-lo novamente em outros encontros. Você terá. Um abraço. Um abraço. Meu querido. Obrigado, meu querido. Obrigado. Muito obrigada. De coração. Terminamos aqui o nosso primeiro programa, Emoções, com Malu Adib, com este querido convidado, o professor João Roberto de Araújo. Um prazer imenso. Muito obrigado. E que possamos continuar falando sobre emoções, aprendendo sobre emoções, a lidar com as emoções, para que nos tornemos mais humanos, uma sociedade mais pacífica.